É Shyamalan ou Shyamalan? Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lelo e eu nem sei o que vou falar. Ai, meu Deus. Eu assisti Old, nova produção do nosso queridão M. Night Shyamalan, que no Brasil chegou com o título de Tempo. E eu acho que eu nem tenho que apresentar esse filme, né? Só direi que é aquele suspense diferentão do diretor que segue bem o padrão dele. E talvez esse seja o problema desse filme. Bom, falarei um pouquinho sobre ele aqui, lembrando que darei a minha opinião, sem frescura e sem spoiler, ok? E neste vídeo não passarei pela sinopse, porque em todos os lançamentos do diretor eu evito muito saber sobre a história antes de assistir. Vejo o trailer e deixo ele me surpreender, muito por causa dessa mística que se criou ao redor das produções dele. Então seguirei este princípio aqui também, ou seja, vamos direto à minha opinião sobre ele. E eu acho que a mística do M. Night Shyamalan morreu. Não direi que não gostei de Old, mas sinceramente achei o filme uma perda de tempo. Porque o tempo que eu gastei indo para o cinema, esperando a sessão começar, assistindo a produção e pra voltar pra casa, foi perdido. Acho que essa é aquela produção que deveria ter sido lançada diretamente no streaming, sabe? Pra gente assistir quando tivesse tempo sobrando. Porque se é pra assistir o diretor se repetindo mais uma vez em um filme, eu prefiro fazer isso no conforto da minha casa. Mas antes dos defensores dele jogarem pedras, deixa eu me explicar. O primeiro ponto que eu achei repetitivo foi a história. E não me entenda mal, ela é extremamente interessante e bem curiosa. As coisas que acontecem com os personagens, a forma como ela é narrada e até mesmo a lógica empregada naquilo tudo são bem construídas. Além disso, ela tem uma mensagem bem interessante por trás e faz uns paralelos com a nossa vida real. Algo que te faz pensar por uns 5 minutos depois que o filme acabou. Porém, quando você assiste um filme do diretor, já espera um plot twist bem bizarro, que muitas vezes é bem simples, mas que ainda assim te faz ficar em choque. E o problema aqui é que quando ele se revela, é mais broxante do que surpreendente. É como se nós estivéssemos num chá de revelação, onde um dos pais quer que a criança seja de um sexo, mas quando vê, é de outro. Foi essa a minha sensação no filme. Quando se revelou, eu meio que já sabia o que tinha ali, só tava esperando pra saber qual era o sexo. E vou te dizer que isso aconteceu porque o filme dá pistas descaradas do que tá acontecendo, e não porque eu sou uma pessoa muito inteligente. Então, como um todo, a história não me surpreendeu, mas a maneira como ela é contada é bem sólida. A segunda coisa que me fez achar que o diretor está se repetindo é o uso excessivo do estilo dele. Sim, cada diretor tem o seu estilo próprio de dirigir, e isso faz com que eles sejam reconhecidos e se diferenciem dos outros. Porém, existem diretores que entendem que precisam fazer pequenas adaptações nesse seu jeito em prol da história. Por exemplo, Corpo Fechado, Fragmentado e Vidro estão todos dentro do mesmo universo e têm o estilo do Shyamalan. Mas cada um deles tem pequenas particularidades que os fazem únicos e distintos um dos outros. Isso não acontece em Tempo. O nosso queridão segue à risca os seus movimentos de câmera, os seus enquadramentos distintos e aquele zoom nervoso que foca na cara do ator no momento de tensão. E estaria tudo bem se isso não cortasse o clima em várias cenas. O uso excessivo dos movimentos de câmera dele, por exemplo, fazem com que a gente perca o ápice dramático ou de suspense do que está acontecendo na tela. E isso poderia se justificar com a ideia de nós criarmos na nossa mente o que aconteceu. Mas neste filme, joga contra porque não há muito espaço para criatividade aqui. Contudo, vou dizer que o modo mais lento como ele conduz as suas produções funciona num filme que fala sobre tempo. E isso tem todo um link com a mensagem que o filme quer passar, o que é algo interessante de se analisar. Mas se a gente seguir esse caminho, tem muita coisa para se analisar nesse filme. Como no último ponto em que o diretor se repetiu para mim, na construção dos personagens. Existe sempre uma certa estranheza no modo como ele resolve nos apresentar essas pessoas, o que gera sempre uma certa curiosidade em nós e uma necessidade de entendê-los melhor. Aqui, isso não funcionou muito bem, porque eu tive a impressão de que foi tudo muito mecânico e sem emoção. E isso me distanciou dos personagens e eu acabei não me importando com nenhum deles ao longo da história. E o pior, me fez enxergar mais falhas do que acertos nas performances dos atores. E não me entenda mal, tem muita gente talentosa ali. Mas esse jeito diferente de elaborar os personagens deixou as atuações meio teatrais, beirando a canastrice. E mais uma vez, existe uma justificativa para as falas e comportamentos fora do comum dos personagens. Mas como espectador que está consumindo aquela história, ficar repetindo na minha
minha cabeça que existe uma causa para aquilo tudo, ficou meio cansativo. Sinceramente, eu gosto muito do M. Night Shyamalan, mas eu acho que aqui ele foi um pouco demais ele mesmo. Ao ponto da pontinha que ele faz em seus filmes aqui ser bem maior do que o normal. Foi como ver o diretor fazendo de sempre, do mesmo jeito, sem trazer nada diferente em nenhum aspecto. E eu já tô vendo a galera criando explicações mirabolantes sobre as reais intenções do filme. E é bem isso que Tempo é. Um filme que gera aquele bando de vídeos aqui no YouTube com teorias e conspirações. Que né, gente? Bom, vamos finalizar esse vídeo de uma vez antes que eu ganhe mais inimigos. Tempo ganha apenas 2 alienzinhos. Tem um bom ponto de partida, tem lógica, é um filme que se explica e tem uma mensagem importante, apesar de ela não causar muito impacto. Porém, é o M. Night Shyamalan, não sei, se repetindo. E acredito que em alguns dos seus filmes isso funciona. Aqui não funcionou. Bom, mas como eu sempre digo, essa é a minha opinião, gente. E você, assistiu o Tempo? Curtiu? Não curtiu? Deixa nos comentários a tua opinião que a gente vai conversando por lá. Esse é o vídeo de hoje, se você curtiu, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Eu vou indo lá. Tchau!